Boa noite, graça e paz aos queridos irmãos. Uma alegria mais uma vez poder estarmos juntos nessa noite tão especial, esse culto que na verdade é a nossa celebração mais próxima ao Natal, a nossa comemoração pelo nascimento do nosso Senhor. Então isso torna essa noite ainda mais especial, irmãos. Eu quero te convidar para aí na sua casa você poder se juntar a nós, não somente você, mas também a sua família, convide os seus e começarmos esse culto hoje, primeiramente indo à presença do Senhor em oração. Te convido para fechar os seus olhos, vamos juntos à presença de Deus. Maravilhoso Deus, obrigado Pai, obrigado Deus por Tua bondade, Pai. Ó Deus, obrigado por Tua fidelidade, por tantas bênçãos que tem nos concedido, Pai. Deus, obrigado por todos os livramentos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Deus. Temos visto, Pai, a Tua misericórdia renovada a cada dia em nossas vidas. Ó Pai, como é bom, Deus, como é bom pertencer a Ti, Pai. Pai, estamos realmente nesta noite com o coração cheio de alegria, Pai. Cheio de alegria porque há pouco mais de 2000 anos atrás, Tu nos deste a razão de viver, enviando Teu Filho, Pai, o Teu único Filho para morrer por nós, Pai, para levar sobre Ele os nossos pecados, Pai, e pelas Suas feridas, Pai, agora fomos curados, Deus. Muito obrigado, Pai, porque pelo precioso sangue do Teu Filho amado, Deus, o Senhor nos limpou de toda iniquidade, Pai, somos aceitos, justificados diante de Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, porque não há alegria maior, nada pode nos separar do Teu amor, Deus. Obrigado por dar-nos uma razão de viver, Pai. Nessa noite, Deus, queremos Te pedir, Te suplicar, primeiramente, que o Senhor venha, Pai, com Teu Santo Espírito, a tocar os nossos corações, Pai, a que todo pensamento seja levado cativo ao Senhor a partir deste instante, Deus. Vem, Pai, de forma clara, limpa, purifica corações e mentes, Deus, que tudo que tente se levantar, Pai, para nos distrair, para nos tirar o foco da adoração em Ti, seja lançado por terra no nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor também, Pai, venha de forma clara, Pai, retirar toda a frieza espiritual que porventura possa haver entre nós, Pai. Vem, Pai, retira, aviva os nossos corações, Deus. Faz isso, Pai. E também, Deus, retira toda a indiferença em relação ao nosso próximo, Deus. Derrama do Teu amor no nosso coração de forma abundante, Pai. Que possamos verdadeiramente nessa noite, Pai, Te adorar em espírito, em verdade, Deus, porque só Tu és digno do nosso louvor. Entregamos, Pai, a Ti, recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar fazendo a leitura da palavra de Deus, vamos começar primeiro louvando ao Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a louvar ao nosso Deus Emanuel, ao Deus que em todo tempo perto está de nós. Amém, glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor e declarar a certeza do nosso coração nesses momentos difíceis, momentos de dor, de tristezas, mas Deus está perto de nós. É só chamar Ele está pertinho de você, está pertinho de nós, temos certeza disso. Que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador.
graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, até que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Irmãos, agora sim, agora vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos aí nas suas casas, nos seus lares, a abrirem a sua Bíblia no capítulo 9 de Isaías e ler os primeiros 10 versículos nesta noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Vamos parar no versículo 7 mesmo. Irmãos, Deus abençoe essa palavra, e essa palavra na verdade é a promessa do Senhor que nos foi enviada e foi cumprida em Jesus Cristo, na sua vinda, no seu nascimento e na sua morte e ressurreição por nós. Vamos mais uma vez louvar a Ele, declarando que Ele é a razão do nosso viver. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O que eu quero te convidar agora é justamente para isso, para juntos continuarmos a perseverar em oração. Essa semana eu tive uma oportunidade, uma experiência muito boa. Eu ainda não havia participado dessa sala do Zoom nas segundas-feiras à noite, tive o privilégio de participar, foi algo extremamente abençoador, e muitos dos pedidos realmente que chegam de oração à nossa igreja, né, acredito que todos são ali colocados, e embora não tenhamos aqui o tempo para poder citá-los, né, eu gostaria de te convidar a se colocar neste momento como um intercessor,
diante do Senhor, clamando a Ele por alguns pedidos gerais que têm chegado até nós. Feche os seus olhos, vamos juntos à presença de Deus. Deus, Pai, muito obrigado, Pai, mais uma vez, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus galardoador, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem inclinado os teus ouvidos, Deus, para ouvir o nosso clamor, e tantas vezes, Pai, tem nos dado o privilégio, Pai, de ver o teu agir, as tuas respostas de forma tão clara, Deus. Pai, nessa noite, Deus, estamos reunidos com o propósito, sim, de te adorar, de te agradecer, Pai, mas também de clamar a Ti, Pai, de clamar por aquilo e por aqueles que são preciosos para nós, Deus. Em primeiro lugar, Deus, como acabamos de cantar agora, Deus, que Tu, ao enviar Teu Filho, Pai, nos deste a razão de viver, Pai. Queremos que mais pessoas, Pai, nossos familiares, amigos, Pai, aqueles que ainda não tiveram o privilégio, Pai, de Te conhecer, de desfrutar, Pai, dessa verdadeira razão para viver, que o Senhor esteja nessa noite, Pai, tocando esses corações, despertando, Pai, e que não endureçam diante da Tua voz, Pai. Deus, Te pedimos também, Pai, por aqueles entre nós que já Te conhecemos, Pai, por favor, Deus, ajuda-nos a em momento algum ser mornos, Pai, na fé, mas vem, Pai, e aviva o Teu povo, aviva os nossos corações, Pai, para que de fato levemos aonde formos a Tua palavra, Deus, que de forma clara sejamos sal neste mundo, Deus. Pai, Te pedimos nesta noite pela vida dos nossos enfermos, Pai, temos infelizmente tido notícias de muitas pessoas tão próximas a nós, Pai, que se encontram em situação de saúde debilitada. Queremos Te suplicar nessa noite, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Pai, e restaura a saúde, Pai, restaura a saúde de cada uma dessas pessoas que o Senhor sabe quem são, Deus. Por favor, faz isso para a Tua glória, Deus. Te pedimos também, Pai, pelas famílias, Deus, temos visto, infelizmente, esse número aumentando de violência, Pai, de violência com as crianças, Deus, queremos Te suplicar, Pai, pela nossa nação, Deus, tem misericórdia, Deus, por favor, Pai, Te pedimos, Te clamamos pelas nossas crianças, Pai. Deus amado, quero Te pedir também nesta noite, pela questão do emprego, Pai, infelizmente também, apesar de termos a plena certeza, Pai, e vivenciarmos que de fato o Senhor não deixa faltar o Teu sustento, Pai, queremos Te suplicar também que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Deus, para aqueles que hoje desejam trabalhar, desejam participar nos dízimos, nas ofertas, Deus, tem misericórdia, Pai, abre essas portas para que venhamos a nos alegrar ainda mais com eles, Deus. Te pedimos também, Deus, pelos nossos moradores aqui de rua, Pai, próximos à nossa igreja, não somente pelos próximos, Paizinho, mas que o Senhor, naquilo que são as nossas ações aqui na igreja, Pai, como o projeto Resgate, o Senhor esteja nos dando a possibilidade de dar continuidade a essas ações, Pai, ao longo deste próximo ano que começa, Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, não apenas para dar continuidade, mas que neste próximo ano, Pai, possamos fazer ainda mais, Deus, por aqueles que carecem, Pai, que estão nas ruas. Te pedimos também, Deus, pelas nossas autoridades, Deus, temos visto a bagunça que tem sido, tudo isso, Pai, os interesses, Pai, egoístas. Te suplicamos, Pai, como a Tua palavra nos fala, nos exorta a fazer, Pai, a orar, a pedir pelas nossas autoridades, Deus, que de fato Te venham a conhecer, Jesus. Deus amado, queremos Te pedir também pela vida dos nossos pastores, Deus, das nossas lideranças que têm conduzido o Teu rebanho, a Tua igreja, Pai, nestes tempos, que o Senhor seja com cada um deles, Pai. E Te pedimos também pelos missionários, Deus.
pelas suas famílias, pelos seus ministérios. Te suplicamos também, Pai, temos inclusive irmãos nossos, agora o Rafael, a Thalita, que estão indo com um propósito claro de missões. Deus, que o Senhor esteja indo à frente também, Pai. Amém. E não somente, Deus, indo à frente, mas também com eles, mas também levantando aqui dentre nós, Pai, aquelas pessoas que o Senhor já tem esse chamado para elas. Ó Deus, dá-nos um coração que verdadeiramente seja sensível e obediente à Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Paizinho, e permanece conosco nessa noite. Mais uma vez te clamo, prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra e, acima de tudo, para guardá-la e obedecê-la, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, Ele que é o pão da vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições.
recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Boa noite, queridos. Desejo do nosso coração é que mais uma vez, de forma abundante, a graça e a paz do Senhor esteja a preencher a sua vida, o seu coração e a vida daqueles que com você têm a oportunidade de junto conosco estar adorando e louvando ao Senhor nesse instante. Quero também dizer a você que esse é um tempo de celebração. Esse é um tempo que nós estamos comemorando, celebrando a vinda de Cristo a esse mundo. Mesmo que a nossa sociedade secularizada não lembre o principal motivo de celebrarmos esses dias, como Igreja de Jesus, como povo de Deus, nós continuaremos a dizer que o motivo de tudo isso é que Jesus Cristo veio ao mundo para ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E é isso que nós queremos que você tenha nesse tempo, esta lembrança clara, esta lembrança cristalina, que isso continue a arder fortemente no seu coração. O desejo de que o Senhor Jesus continue sendo o centro, o motivo de toda a celebração, de todas as reuniões, de todo o congraçamento desta época. Certo está que vivemos um tempo de separação por causa das questões da pandemia, mas isso não nos impede de exaltar, de glorificar, de declararmos mais uma vez a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele sim é o motivo de toda a nossa celebração, de toda a nossa adoração nesses dias. Quero convidar você a orar, quero convidar as nossas crianças, mesmo nos seus lares, a estarem orando conosco. Gostaria que você as aproximasse aí do seu computador, da televisão, do celular, mas que estivessem próximos, para que nós também estivéssemos orando com elas. Esse é um momento que eu entendo e que nós devemos continuar intercedendo por esta geração que surge de adoradores ao Senhor, que esta nova geração seja uma geração ainda mais comprometida com Jesus. Então oremos ao Senhor. Bendito e amado Deus, glórias a Ti. Tu és aquele que veio do céu para alimentar a nossa alma. Tu és aquele, Senhor, o motivo da nossa adoração, a razão do nosso viver. E estamos celebrando nesse tempo aquilo que é, Senhor, a vinda Tua a este mundo. Aquilo que demonstrou de forma, Senhor, cabal a grandeza do Teu amor para conosco. Por isso, nesta hora, que nós lembramos que o Senhor veio de forma tão humilde, de forma tão sensível, carinhosa, Senhor, de forma tão simples, tão frágil, mesmo sendo o Senhor da glória, o Deus Criador de todas as coisas, veio a este mundo como uma criança, para mostrar, ó Pai, que independente daquilo que é a forma que Tu tens, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, digno da nossa adoração e do nosso louvor. E nessa hora queremos colocar as nossas crianças diante de Ti, que o Senhor venha livrá-las, que o Senhor venha protegê-las, que o Senhor continue a cuidar delas, que as suas casas, os seus lares sejam de fato um lugar de acolhimento, um lugar de abrigo, um lugar de segurança, um lugar onde o Teu amor seja demonstrado, que a Tua paz encontre, Senhor, todo o espaço necessário. Que haja, Senhor, da parte daqueles que cuidam destas, aquilo que é a sabedoria dos altos céus.
que muito mais do que uma educação, muito mais do que princípios morais e éticos, que eles possam receber nos seus lares aquilo que é o conhecimento de Jesus, a verdadeira vida e o único caminho para a salvação. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse tempo e te suplicamos que o Senhor continue a falar conosco. Espírito Santo, preciso de ti, dependo de ti. E nesta hora que as palavras da minha boca, Pai, e o meditar do meu coração, sejam eles agradáveis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, mais uma vez, meditar com os queridos acerca das profecias de Isaías sobre Jesus. As profecias de Isaías que alguns a têm como escritas ainda no período do império chamado do Reino do Sul, outros já no período do exílio, e alguns outros acreditam que parte deste livro foi escrito no chamado período pós-exílico, pós o período daquilo que era a presença dos judeus na Babilônia. Mas, independente da forma como você entende esse texto, é indiscutível de que tudo aquilo que foi escrito centenas de anos antes deles acontecerem, se cumpriram em Jesus. Então, a gente vai estar falando sobre as profecias que Isaías disse acerca de Jesus Cristo, proferiu acerca de Jesus. E eu quero convidar você a meditar conosco nos versos de 3 a 6 do capítulo de número 53 deste livro, capítulo 53, versos de 3 a 6. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que o Senhor, mais uma vez, nos dê a compreensão da sua palavra nesta noite. Amém. Eu quero convidá-los a voltar àquilo que já tratamos desse texto. Nós já meditamos no primeiro e no segundo verso deste capítulo. Falamos que para se ter a oportunidade de crer na mensagem de Jesus, é necessário que você tenha aquilo que é a revelação, a ação do Espírito sobre a sua vida. Só aqueles que tiveram a ação de Deus através do seu Espírito agindo na sua mente e coração poderão compreender aquilo que é o pecado, a justiça e o juízo que vem do Senhor e que é necessário que nós tenhamos conhecimento. Esse texto sempre foi para os judeus um motivo de enigma, de certa discordância. Alguns achavam que esse texto falava sobre Israel, outros acreditavam que falava do próprio Isaías. Mas no Novo Testamento vem a confirmação de que de fato esse texto fala sobre Jesus. E o verso 2 vem mostrar exatamente isso, que daquele lugar improvável,
daquilo que não seria esperado, do lugar e da maneira que ninguém aguardava, brotou aquele que viria ser o Salvador do mundo. Ele na terra seca, no lugar árido, onde não haveria como brotar nada, absolutamente nada, Jesus trouxe vida e vida eterna. E hoje nós vamos continuar pensando nesse texto a partir daquilo que temos encontrado nos versos de 3 a 6. Em primeiro lugar, eu queria destacar os versos 3 e 4, quando ele fala que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Vai dizer que um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O terceiro significado desta profecia é: em Cristo, o Pai nos revela a grandeza em uma nova perspectiva. Há uma nova percepção de grandeza a partir da vinda de Jesus. E este terceiro significado, esta terceira perspectiva acerca da revelação que Isaías traz sobre Jesus, ela se dá como que um contraste entre a visão humana e aquilo que é a visão divina. Na visão humana, a expectativa deles era que viesse um filho de Davi, que tivesse a beleza de Davi. Essa era a perspectiva. Mas vem a perspectiva divina, e ela vem como um ser humilde, como uma criança. Na perspectiva humana, ele viria como um descendente da linhagem de Davi, ou seja, como um filho do rei. Haveria de nascer em berço de ouro, como nós costumamos dizer. Mas vem Jesus e bagunça tudo e faz com que ele venha nascer na estribaria, e o seu primeiro berço é um coxo, o lugar onde os animais comem, um lugar extremamente sujo, imundo, completamente fora daquilo que era esperado. Na perspectiva humana, havia a ideia de aparência, de ostentação, de nobreza. E aí vem Jesus andando com aqueles que eram rejeitados, comendo com pecadores, caminhando com aqueles que eram tidos como gentios, publicanos, prostitutas. Ele vem e contraria toda a noção daquilo que era a perspectiva que se tinha sobre o Messias. Mas é bom que a gente diga que não era sem motivo esta expectativa. Nós estamos num contexto histórico muito interessante quando Jesus vem ao mundo. No ano de 165 a.C., há aquilo que se chama da Revolução Macabeia. Um homem chamado Judas Macabeu, ele enfrenta aquilo que era o grande e poderoso exército daquele tempo, que era o exército grego, e naquele momento eles conquistam, através de técnicas chamadas de guerrilhas, eles conquistam novamente a chamada Terra Prometida, ou a Judéia, e de um modo especial Jerusalém. E essa revolução aconteceu a partir de uma atitude de um imperador, de um grande guerreiro e de um dos grandes sábios, tidos como sábios pela cultura grega, chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele queria destruir a cultura e a religião judaica. E nessa tentativa de destruir a cultura e a religião judaica, ele chegou ao ponto de, dentro daquilo que era o templo de Jerusalém, sacrificar um porco, porque ele acreditava que assim ele haveria de destruir por completo toda a expectativa que eles tinham da sua religião e a compreensão da sua cultura. Só que isso trouxe uma revolução. Isso trouxe uma revolta contra aquele domínio, contra aquele império, e eles conquistam novamente a terra e tem assim 100 anos de
liberdade ou de completo e total domínio sobre a sua terra, chamado de período Asmoneu. E neste período, até o ano 36, quando Jerusalém mais uma vez é conquistada por Roma, eles tinham consigo a ideia de que era possível e era necessário, e eles aguardavam que, como surgiu Judas Macabeu, que trouxe a liberdade a eles do Império Grego, haveria de surgir agora um novo Messias para de uma vez por todas livrá-los do Império Romano. Eles tinham isso em mente, eles aguardavam por isso. A história mostra que eles viviam o anseio, eles viviam o desejo, a expectativa de que viesse o Messias. Aquele momento era o momento que eles esperavam o Messias. Eles aguardavam por aquele que seria o libertador de Israel. Mas a visão que eles tinham não era de um libertador dentro da visão bíblica. Não era aquele que ia livrar dos pecados, da iniquidade, da morte, da enfermidade, da doença. Aquilo que eles tinham era que haveria de livrá-los do Império Romano. A libertação dentro de uma visão política, territorial, e não a visão daquilo que era a experiência que Deus queria para eles. E nesse instante, Deus vem mostrando aquilo que era a sua nova percepção de grandeza. Qual era a nova percepção de grandeza? Deus queria mostrar através de Jesus que não era mais a aparência, não era mais o poder político, não era mais o poder econômico, não era mais o poder bélico. O que Ele queria para nós era uma nova natureza. Ele queria uma mudança na nossa essência, no nosso caráter, em nossa santidade. Ele queria que nós tivéssemos compromisso com Deus e com a missão que Ele nos confiou. Ele vai mudar agora a realidade, tirar de uma realidade física, material, e trazer para uma realidade espiritual. Era isso que Jesus estava implantando, não um reino físico, não um novo domínio em Jerusalém e na Judeia, na Galileia, ou quem sabe até mesmo tomando a Samaria de volta. O que ele, Jesus, tinha para aquele povo era o reino de Deus implantado no nosso coração. Esta era a visão de grandeza que Deus tinha para eles. Eles continuavam aguardando de forma equivocada. E Deus queria mudar a visão deles. E é interessante que essa perspectiva não é nova. Sempre foi deste modo. Deus sempre viu diferente da gente. Sempre, Ele sempre olhou para as coisas de outro modo. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor falando com Samuel, Ele diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, para um dos irmãos de Davi, pois eu o rejeitei. E aí ele conclui, o Senhor dizendo: o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, ou outra versão diz: o homem olha para o exterior, mas o Senhor vê o coração. Era exatamente isso que Deus queria trazer através da revelação do profeta Isaías. Olha, Deus quer mostrar que a perspectiva dele é completamente diferente da que vocês estão nutrindo. Vocês querem poder, vocês querem glória, vocês querem honra humana, e Deus está dizendo para vocês: olha, o que eu tenho para vocês é maior do que tudo isto. Porque estas coisas são agora e não são depois. Esse poder pode estar com você agora e não existir depois. Mas aquilo que Deus faz em nós, aquilo que é a sua obra salvadora que acontece dentro do nosso coração, esta obra permanece para sempre. Ela nunca terá fim. Aquilo que Deus faz conosco, aquilo que Ele faz por nós, ninguém pode nos tirar. Era isso que Deus estava falando e revelando ao povo quando profetizou acerca de Jesus. É bom a gente se perguntar algumas vezes como o Senhor tem nos visto. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê o quê? Vê alguém desejoso de
reconhecimento humano, de poder humano, de fama humana, de recursos humanos. Quando Deus olha para você, o que Ele está vendo? Quando Deus examina você, eu quero dizer que Ele é extraordinariamente perspicaz quando examina a nossa vida. A Bíblia diz que a gente não precisa nem abrir a boca, que Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele nos conhece tão bem que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então, quando Ele olha para você, quando Ele olha para a sua vida, o que é que Ele está vendo? Qual a visão que Deus tem de você? O que é que Ele enxerga quando Ele olha para a sua vida? Isso me fez lembrar esses dias, meditando nesse texto, sobre um período muito difícil da minha vida. Eu fiquei órfão de mãe com 4 anos de idade. E, indiscutivelmente, qualquer criança de 4 anos tem uma grande dificuldade de perceber, de entender o que significa não ter mais a mãe. E certamente eu tive isso. E isso me acompanhou durante alguns anos. E uma das coisas que eu comecei a fazer para proteger, para me dar aquilo que seria um senso de igualdade diante dos outros, porque eu não queria ser menor do que os outros, mas eu ia brincar na casa dos meus amiguinhos e eu via que eles tinham mãe. E eu me sentia menor. Eu olhava para mim e dizia, por que eu não tenho mãe? E aí eu comecei a inventar coisas. Como toda criança muito criativa, eu comecei a inventar coisas. Eu ia brincar com os meus colegas e quando eu os via com alguma coisa, eu disse, eu tenho 2 desse. Ele chegava com um carrinho, eu tenho 2 desse aí. E aí ele dizia, então traz aqui para brincar. Não, está na casa do meu avô, lá em Recife. Quando eu for de férias, eu vou pegar e vou trazer. Ia jogar bola, eu digo, eu tenho 2 bolas dessa aí. Então traz uma para cá, você nunca traz bola. Quando eu for de férias lá em Recife, vai me dar, eu vou trazer e vou jogar a bola aqui com você. A minha é de couro, não é de plástico como a sua, não. Mas o desejo meu de criança era o reconhecimento. Eu fazia isso porque eu queria que as pessoas olhassem para mim e percebessem o meu valor. E o interessante é que teve um momento, e eu me converti muito cedo, 6 anos de idade. Tinha uma irmã chamada Edna, que dava aula para as crianças, e ela tinha uma habilidade maravilhosa em usar recursos para que pudesse concretizar os ensinamentos. E ela um dia fez com que uma tábua e colocou um coração vermelho, e ali ela foi pedindo a gente para pregar umas taxinhas, e aí ela foi falando... Quando você faz uma coisa errada, aí alguém diz, mentira, aí uma taxinha, outra mentira, outra taxinha. E aí chegou a minha vez, e você mente? Não deveria fazer essa pergunta a uma criança que estava passando por esse momento na vida. E eu fiquei constrangido com aquilo. Então, quantas mentiras você contou esta semana? E aí eu já fui enchendo a mão de taxinha, fui lá colocando as taxinhas uma atrás da outra, e aquilo mexeu com o coração dela. E aí ela olhou, agora vamos fazer o seguinte. Você sabe o que é que Jesus veio fazer aqui? Ele veio arrancar todas estas taxinhas. E aí ela começou a tirar as taxinhas e começou a consertar com um papel vermelho por cima do coração aquilo que eram as marcas do que havia ocorrido. Daqueles furos que tinham sido feitos com as taxinhas. E aí ela diz, está vendo? Não importa aquilo que você fez. O que Jesus fez por você é maior de tudo quanto você fez. E vai cobrir tudo que você fez de errado. E naquele momento, 6 anos de idade, eu descobri que Jesus veio para limpar e purificar o meu coração dos meus pecados. Naquele dia eu descobri que eu tinha valor. E o meu valor não estava no fato de ter ou não ter mãe. O meu valor estava no fato de eu ter Jesus. De Jesus ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Aquilo fez toda a diferença.
E eu lembro que a professora Edna, chegou e disse algo muito interessante que ela usou. Ela disse: mas saibam vocês que com taxinhas ou sem taxinhas, Jesus ama você. Nossa, como foi bom ouvir aquilo. Como foi bom ouvir aquilo. À noite eu fui à igreja, teve um culto. Eu lembro até hoje da roupa que eu vestia umas calças tipo boca sino. Eu e meu irmão, a gente competia para ver quem tinha boca sino maior. Eu usava um calçado chamado salto cavalo de aço, porque tinha um salto bem grande assim, de madeira. E a gente gostava porque fazia muito barulho quando a gente corria. Então, quanto mais alto o sapato, maior o barulho ele fazia, mais barulho ele fazia. Eu lembro que eu fui até a frente e dediquei a minha vida a Jesus. Eu descobri, através daquela atitude, que o Senhor me olhava de uma maneira diferente da que o mundo me via. Talvez o mundo olhe para você hoje e veja você apenas e tão somente como um pecador incorrigível. Talvez veja você como alguém que jamais haverá de mudar. Talvez as pessoas olhem para você e vejam você como alguém que nunca consegue fazer nada que seja proveitoso. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus veio a este mundo, quando cumpriu-se a profecia de Isaías, estava sendo dito que ele veio por você, porque você é amado do Senhor e ele deseja salvar a sua vida. Ele veio por você. Ele olha para você de uma maneira diferente. Ele olha para cada um de nós de maneira diferente. É interessante que o verso 6 vai dizer que todos nós andávamos desgarrados. Jesus veio sabendo que todos nós andávamos desgarrados, mas Ele amou a si mesmo, Ele veio a si mesmo, Ele nos buscou a si mesmo, sabendo que nós não éramos dignos. É bom que você olhe, porque é interessante que isso vai mudar a maneira como a gente vê as pessoas. Quando a gente descobre a forma como Deus nos vê, a gente muda a maneira de enxergar as pessoas. Ontem eu conversava com o Patrick, e ele falava acerca de uma ilustração que um pastor contou na televisão, e ele estava contando que esse pastor foi acompanhando a mãe até um presídio para visitar o filho. E quando chegou lá, ele viu aquela situação, aquele monte de homens presos, e ele olhava para eles e via aquelas fisionomias de pessoas opressas, todos eles cheios de tatuagem. Então ele foi chegando, e aí, quando ele estava próximo, a mãe olhou para um homem e disse: aquele ali, pastor. E quando ele olhou, ele viu aquele homem barbudo, cabelo raspado e mal apresentado, cheio de tatuagens, uma cara de alguém que era muito mal. E ele olhou para aquele homem e começou no coração como que rejeitar aquele homem. E a mulher olhou para ele e disse: está vendo, pastor? Sabe quem é esse? Aí ele disse: a senhora falou ao seu filho. Pois é, esse é o meu bebê. Esse é o meu bebê. Quando a gente ama, a gente vê de forma diferente. Deus, Ele não apenas quer que a gente saiba que Ele nos vê diferente. Ele quer nos ensinar a olharmos para os outros de maneira diferente. Ele não quer que a gente olhe para os outros pela medida que o mundo olha para eles. Ele não quer que a gente olhe para as pessoas na forma ou da maneira que o mundo os vê. O mundo os vê como incorrigíveis. O mundo os vê como completamente perdidos. O mundo olha para eles e entende que eles são incapazes de serem restaurados, ressocializados. Jesus olha para eles e diz:
eles são doentes que precisam de médico, e o médico sou eu. É assim que Jesus olha para eles. É completamente diferente a forma de Jesus olhar, mas é essa forma que Ele quer que nós estejamos olhando. Além disso, muda a forma da grandeza de olharmos para Jesus. Por quê? Os discípulos, eles olharam para Jesus como os judeus olhavam. Os discípulos olharam para Jesus como o libertador de Israel. Eles esperavam que Jesus fosse libertá-los. Lembram os 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles diziam: você não está sabendo, conversando com Jesus, aquele que nós achávamos que ia libertar Israel do domínio ou da escravidão, a gente achava que era ele o Messias, que ia trazer libertação a Israel. Você não lembra disso? Você não ouviu falar sobre Jesus, poderoso em obras e em palavras? E Jesus foi abrindo a mente e o coração deles, para que eles entendessem que Ele tinha feito isso, e muito mais do que isso. Era que eles mudassem a percepção da vida. E aí o que acontece é que a gente vive uma época que as pessoas estão vendo Jesus de forma equivocada. Alguns olham para Jesus como se fosse um libertador social. Alguns querem limitar Jesus a um Papai Noel de longa duração que dá presentes o ano todo. Outros querem transformar Jesus em um motivador ou um coach de carreira. É bom que a gente olhe para a palavra de Deus e veja como o Senhor se revela. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Esses dias eu via alguém sendo entrevistado: o que é que você espera para este Natal? E eu pensei, antes dele responder, ele vai dizer a cura para a Covid. Uma vacina, pelo menos. Que a minha família seja preservada. E o infeliz falou que eu ganho na mega da virada. Eu quero dizer para os irmãos que nessa hora eu pequei. Pequei, pedi perdão a Deus de imediato, porque o meu desejo foi que ele ganhasse a mega da virada e ele pegasse Covid no dia seguinte. Esse foi o desejo mais profundo naquela hora do meu coração. Eu disse: Deus, tira isso da minha mente, isso não é do Senhor. Mas como pode? Pois é, infelizmente há muitas pessoas que pensam sobre Jesus de forma equivocada. Hoje, ainda hoje, muitos rejeitam Jesus porque amam mais o conceito humano do que os verdadeiros sinais da grandeza de Deus. Ainda muita gente que prefere a glória dos homens do que a glória de Deus, o reino dos homens do que o reino de Deus. Jesus, falando aos discípulos, lá em João capítulo 12, versos de 42 a 43, vai dizer o seguinte: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Será que a gente muitas vezes está optando pela aprovação dos homens e recebendo a desaprovação de Deus? E você, o que tem preferido, a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? É preciso que você lembre que Jesus abriu mão da sua glória, veio a este mundo como um bebê, nasceu num lugar terrível,
chamado Belém da Judéia, uma pequena vila desconhecida. E ali ele teve os seus primeiros dias num lugar que ninguém merecia, nem adulto morar, muito menos uma criança recém-nascida, no estábulo. Ali foi a sua casa pelos primeiros dias da sua vida. O coxo dos animais era o seu berço. Ele abriu mão de tudo para que pudesse agradar a Deus. E você? Do que você seria capaz de abrir mão para agradar a Deus? O que é que você deixaria de lado pelo desejo de saber que a sua atitude agrada ao Senhor? Além do mais, os versos 4 e 5 vai continuar nos dizendo o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi castigado ou foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A quarta coisa que essa profecia revela, o quarto significado, é que tudo isso aconteceu porque Jesus decidiu sofrer por mim. Tudo isso que a gente celebra no Natal foi que Ele decidiu ser castigado no meu lugar. Há um autor chamado Joia Júnior, um poeta cristão, poeta, pastor também. Ele escreveu um texto a partir de um outro poema escrito por um missionário chamado Stanley Jones. Stanley Jones foi um missionário metodista que viveu grande parte da sua vida entre a Índia e a China, na primeira metade do século XX. E Stanley Jones escreveu um texto, escreveu um poema, falando o seguinte, acerca do mestre amado. Ele dizia, o berço que ele usou na estrebaria não era dele, era emprestado. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém não era dele, era emprestado. O pão que ele usou na multiplicação não era dele, era emprestado. Os peixes que ele comeu junto ao lago, ficando assim alimentado, também não era dele, era emprestado. O famoso barquinho que ele usou para pregar à multidão não era dele, era emprestado. O quarto ou a sala que ele usou para a última ceia também não era dele, era emprestado. O berço tumular, ou seja, o sepulcro onde ele foi colocado depois do Calvário, também não era dele, era emprestado. Enfim, nada era dele. E aí conclui Stanley Jones, mas a coroa que ele usou na cruz era dele, e a cruz que ele carregou e onde morreu, esses eram de fato de Jesus. Isso disse, falando Joia Júnior agora, dizendo, o poeta certa vez numa hora de busca da verdade, mas não aceita essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou. Assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua cruz, essa cruz era minha.
A cruz que Jesus usou era minha, era sua. Ele foi castigado por nós. Ele foi castigado em nosso lugar. Esta descrição que Isaías fez era da crucificação, o momento da dor, que ele diz que ele é experimentado nos sofrimentos, ele sofreu açoites. E eu gosto muito, não de ver, mas da forma como foi feito a chamada Paixão de Cristo, do Mel Gibson, a realidade da dor e do sofrimento que foi causado a Jesus. Ele sofreu. O texto diz que ele era experimentado em dores, a coroa de espinhos que foi colocado sobre a sua cabeça, o levar à cruz, os cravos que foram colocados ali. E eu gosto porque ele utilizou de muita pesquisa histórica, usando de fato o lugar onde se colocavam os pregos, que era no pulso, para que pudesse correr mais sangue e assim a pessoa morrer mais rapidamente. Os lugares eram lugares que tinham um fluxo maior de sangue, um fluxo maior para que a pessoa pudesse derramar mais sangue. Ele sofreu tudo isso. Ele foi desprezado, todos os discípulos, se não a grande maioria deles. Dos 12, 10 fugiram. Um ficou de longe, o outro ficou escondido. Ele foi desprezado. Ele sofreu toda forma de afronta, de ofensas. Ele foi esbofeteado. E aquilo que eles tinham é que tudo isso foi feito por Deus. Todas essas coisas foram colocadas por Deus. Eram os pecados da humanidade que recaíram sobre ele. E não apenas o fato de ser crucificado, não era apenas uma forma cruel de matar um condenado que estava ocorrendo ali, era o ato da maldição. Aquele que era santo se tornou maldito, por mim e por você. Ele foi feito maldição. Tem uma teoria que se prega muito sobre maldição hereditária. Eu particularmente não creio deste modo, não encontro base bíblica para esse tipo de teologia, onde uma geração recebe a maldição da geração anterior. E eu fico muito preocupado quando eu trabalhei com órfãos, e eu tinha pessoas ali que não tinham o nome, não sabiam nada sobre pai, mãe, tio, irmãos, avós, não sabiam nada. Se havia algum demônio hereditário para ele não sabia nem como cortar aquela maldição, porque ele não sabia quem vinha antes dele. Mas eu quero dizer para você com toda certeza, não importa se há ou não um demônio seguindo geração após geração a sua família, em Cristo Jesus, todos eles foram destruídos, porque Jesus tomou sobre si toda a maldição. Ele se fez maldito no nosso lugar. Não importa quantas histórias demoníacas teve sobre a sua trajetória, a trajetória da sua família, em Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, haverá de receber dele a libertação plena e completa, porque ele tomou sobre si as nossas dores. A nossa maldição foi posta sobre ele. Naquele lugar, a separação do inseparável aconteceu. Como a Trindade se separou. Aconteceu a separação do inseparável. Aconteceu a morte da vida. Olha o tamanho da dor desse momento. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para que nós tivéssemos perdão para as nossas transgressões.
talvez a gente não se aperceba do que é transgredir, mas é quando nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus. Quando a gente ultrapassa, por exemplo, o limite da fidelidade no casamento. Esse foi um limite colocado por Deus. Quando alguém ultrapassa o limite dos mandamentos, foram limites colocados por Deus. Quando alguém ultrapassa isso, ele transgrediu. Ele foi além daquilo que a lei lhe permitia. E ele tinha que pagar a pena pela sua transgressão. O transgressor tem que pagar a pena da sua transgressão. E Jesus, quando passou por todo este sofrimento, ele pagou o meu e o seu pecado da transgressão. A cruz fez Jesus tomar o meu pecado e o seu pecado sobre ele, para que nós, que não tínhamos como pagar por todas as nossas transgressões, ou seja, já estávamos condenados, para que não houvesse a execução da pena, Jesus pagou a pena no nosso lugar e nos deu a absolvição. É tremendo aquilo que Jesus faz por nós. É maravilhoso o que Jesus realiza. Que coisa sublime essa obra da salvação, a obra redentora de Cristo. Além disso, o texto vai dizer que Jesus tomou as nossas transgressões e tomou as nossas iniquidades. Quando a gente fala de iniquidades, a gente está tratando de uma pessoa que transgride as leis normais, daquilo que é moral, daquilo que é ético, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade normalmente está relacionada com cinismo e falta de caráter. É aquilo que chamamos de depravação assintosa. A pessoa, ela faz questão de ser depravada. Ela quer demonstrar a sua depravação. Ela quer mostrar que ela está completamente contra Deus, contra aquilo que é a ética, contra aquilo que Deus fala, contra aquilo que a sua palavra revela. E ela faz isso sem absolutamente nenhuma culpa ou sentimento de medo ou algum tipo de pudor. E sabe o que é interessante nisso? É que até o nosso cinismo e a nossa falta de caráter a cruz levou. Eu não sei se você já se sentiu cínico diante de Deus. Eu posso dizer a você que muitas vezes, não tem aquele pecado que a gente vai a Deus várias vezes para pedir perdão, e a gente vai lá, Senhor, de novo estou eu aqui, eu sei que é pecado, mas de novo eu errei. Pois é, até a nossa falta de caráter, a nossa cara de pau, Deus levou na cruz. Ele tomou sobre si. Além disso, diz que ele tomou a doença e a morte. E aí é importante que a gente entenda que quando a Bíblia fala que ele tomou a doença e a morte, não é que nós não vamos ficar mais doentes. Existe uma falsa ideia de que o texto está pregando de que ninguém mais vai adoecer depois que entrega a vida a Jesus. Recentemente alguém falava isso para mim. E dizia que o fato de nós termos enfermidades ainda é porque nós não cremos naquilo que o texto bíblico diz. Não é verdade isso, porque a Bíblia vai continuar mostrando que muitas outras pessoas tinham enfermidades. Timóteo tinha um problema de gastrite. Alguns entendem que o espinho da carne de Paulo talvez fosse uma cegueira. Outras pessoas vão mostrar que as enfermidades continuaram existindo. Elas não deixaram de existir. Elas não deixaram de acontecer.
Grandes líderes como Moisés tinham um problema no falar e Deus não o curou. Ao contrário, pediu um irmão que fosse o seu porta-voz. É importante que a gente entenda que o que Cristo está dizendo aqui é que Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder de curar a enfermidade. Não significa dizer que toda enfermidade será curada, mas que Jesus tem poder sobre ela. E é bom que a gente saiba que o poder de Jesus sobre a enfermidade não está tão somente naquilo que é o ato espiritual ou miraculoso sem a interferência humana. Ele também usa, porque Ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas estas coisas. E cada cura que acontece é uma semente do sobrenatural daquilo que vai acontecer no futuro. Cada cura que ocorre hoje é uma semente que a gente lança para a eternidade. Por quê? Porque lá em Apocalipse diz que quando chegarmos ao céu, lembram-se das 3 etapas da profecia, quando se completar a obra da redenção, lá no céu não haverá mais enfermidade. É por isso que Jesus haverá de completar essa obra. Mas antes disso, há que se ter a conquista do último inimigo. E o último inimigo lá diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou vai relatar lá também no verso de número 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Nós vamos ser, sim, restaurados, ressuscitados e curados. A promessa vai se cumprir. Na glória, toda enfermidade será destruída. Ela vai cessar porque Jesus tomou sobre si a enfermidade e a morte. Ele tomou sobre si. Ele vai cumprir a promessa. E por fim, tem a rebeldia. O texto fala que todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele estava falando aqui da ovelha conhecida como fura-cerca. É uma ovelha que não aceita ficar limitada ao aprisco. Ela sempre fura a cerca, ela quer fugir do pastor, ela não consegue viver no meio do rebanho. E uma das coisas que eles falam é que a ovelha fura-cerca, ela tem um problema, porque quando ela fura a cerca, ela não foge sozinha. Porque ela rasga a cerca, então outras ovelhas vão saindo atrás dela. E os pastores têm por costume pegar a ovelha, fura a cerca, tirar a pele e sacrificá-la, para que as outras ovelhas não sejam perdidas. E aqui acontece o que ele estava dizendo com essa ideia. Ou seja, Jesus foi a ovelha, ou foi o sacrifício que foi feito para que as demais ovelhas não se perdessem, para que as outras ovelhas não saíssem do aprisco. Ele foi sacrificado para que todas as outras ovelhas fossem salvas. É interessante que eu nunca olhei para este texto a partir dessa visão, mas é exatamente isso. O texto da palavra de Deus diz: olha, Jesus morreu para vencer a rebeldia que havia em nós. Essa rebeldia que havia no nosso coração, Ele venceu através da sua morte. Com a sua morte, com aquilo que foi o seu sacrifício, com a sua ida para o céu, veio para nós o seu Espírito, que fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que nos conduz a toda a verdade.
É Ele que nos fala do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus. É Ele que diz para a gente, olha, as coisas estão fora do lugar, você não está vivendo de maneira correta, você precisa voltar atrás, as suas atitudes não são coerentes com aquilo que eu espero para você. A rebeldia é vencida. Esse é o pecado da rebeldia, e é bom que a gente saiba que o pecado da rebeldia não tem a ver com sexo, não tem a ver com maçã, não tem a ver com nada disso. O pecado, primeiro, o pecado chamado original, é o pecado da rebeldia. Este é o pecado. Foi o pecado de Adão, foi o pecado de Eva, foi o pecado de Satanás. Este é aquilo que é o pecado original, a rebeldia, o ato de não se submeter àquilo que Deus quer. Mas como é que ele fez isso? Como a gente pode fazer isso? Ele nos deu o seu Espírito. E para reverter esse processo destrutivo, ele pagou um alto preço, a sua morte na cruz. Sabe, a gente quando trabalha com pessoas que têm dependência química, a gente percebe a luta deles por se livrar dessa situação. A guerra que é sair dessa vida. Como eles sofrem com essas questões das recaídas, como é terrível. Esses dias eu vi o testemunho de uma jovem que estava dentro da igreja, participando do projeto, do programa da Cristolândia, e ela dizendo claramente, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E aí o pastor dizia, mas o que é que a rua tem a lhe oferecer? E ela dizia, nada, mas eu não consigo mais ficar aqui. É o ato da rebeldia. E só é vencido pela ação do Espírito Santo de Deus controlando a nossa vida. Quando eu fui seminarista lá no interior de Pernambuco, certa feita eu preguei no domingo e eu saía 3 horas da tarde, depois de um lugar, ia para outro para pregar à noite. Eram 2 congregações que eu tinha que tomar conta. E eu preguei em uma, depois terminei o culto, fui para outra. Só que naquele momento final do culto, eu terminei a pregação, fiz o apelo, e um senhor que era tido como o bebum da região, veio à frente, embriagado como sempre ele estava. Eu sempre o encontrei embriagado todas as horas do dia. Eu lembro que certa feita eu cheguei muito cedo à congregação, porque eu tinha que iniciar o culto e eu tinha que limpar o templo, preparar as coisas para as crianças chegarem. E quando eu cheguei ali para arrumar as coisas, eram 6 horas da manhã, ele estava batendo à porta do bar, pedindo para que o dono do bar abrisse para ele começar a beber. 6 horas da manhã. E aquele homem foi à frente. Eu, sinceramente, preocupado com a hora, porque eu tinha que ainda caminhar 4 quilômetros a pé para pegar um outro transporte para ir para outra congregação. Eu não estava muito preocupado em pensar se ele tinha ou não, de fato, entregue a vida a Jesus. Mas eu orei por ele, coloquei a vida dele diante de Deus, peguei a minha mochila, saímos, eu e a Patrícia, fomos embora, passou a semana. Na semana seguinte eu não voltei, mas na minha mente ficava aquela lembrança, será que de fato ele entregou a vida a Jesus? A gente chamava ele o nome dele é Severino Alves, e a gente lá costuma chamar de Bill, todo Severino na minha terra é Bill, então era chamado de Bill Alves, e como Bill Alves fica difícil falar, normalmente chamavam ele de Bill Alve. Então, Bill Alve era o nome de guerra dele, vamos assim dizer. E aí, quando eu voltei 15 dias depois, que eu chego na entrada, eu cheguei com a Kombi da igreja, eu parei, baixei o vidro, ele estava assim na frente, no muro, esperando a esposa que tinha ido à cidade fazer feira, era um sábado, dia de feira, e eu, no meu pecado, na minha incredulidade, baixei o vidro até embaixo, e botei a cabeça para fora, assim, bem pertinho dele, para ver se ele estava com um bafo de cachaça, e aí cheguei pertinho dele assim, e aí, Bill, tudo bem? Ele afastou um pouco assim e disse, pastor, agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Aquele homem teve a vida transformada porque o poder de Deus invadiu o seu coração.
Só há uma forma de mudar quando o poder de Deus invade a nossa vida. Não existe outra forma de vencer a rebeldia. Não existe outro meio de vencer o nosso desejo humano, carnal, pelo reconhecimento, pelas conquistas, pela valorização humana. É só quando a gente entende aquela famosa oração de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. É só assim que a gente vai conseguir vencer esse espírito de ovelha rebelde que muitas vezes insiste em continuar dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você que, mais uma vez, esse presente valioso de Deus, essa oferta generosa do Senhor, essa salvação grandiosa do Senhor, ela continua à sua disposição. Ela continua sendo oferecida a você. Ele continua dizendo: olha, ainda é tempo de receber da salvação. Eu ainda estou clamando a você pela sua vida. E sabe, eu acredito que todas as vezes que alguém escuta a palavra, ele tem que ouvir um apelo, ele tem que tomar uma decisão acerca daquilo que ele ouviu. Eu sei que nós estamos distantes fisicamente, mas eu acredito que Deus está aí onde você está, assistindo com você esta mensagem, este culto, participando na sua mente e coração desse tempo. E eu quero dizer a você que quando você acaba de ouvir o recado de Deus, você tem que tomar imediatamente uma posição. Porque senão, como conta Jesus aquela parábola, as aves vão passar e vão levar a semente. É preciso que você tome a decisão agora, que você decida sobre aquilo que você vai fazer acerca da mensagem que você ouviu. E eu quero dizer a você: olha, hoje é o dia, hoje é o momento, esta é a hora de você tomar essa decisão. Agora é o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu entendo que o sacrifício da cruz do Calvário foi por mim. O Senhor foi castigado no meu lugar. O Senhor pagou o preço da minha iniquidade, da minha transgressão, da morte que havia como pagamento pela minha sentença. O Senhor tomou sobre si todas estas coisas para que eu pudesse ser salvo. Diga isso ao Senhor agora. Fale com o Senhor nesse instante. Abra sua boca, confesse com a sua boca, crendo no seu coração. Porque a Bíblia nos diz que quem confessa com a boca e crê no coração será salvo. Se você crer e você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você haverá de receber da salvação que Ele tem para você. Faça isso agora. Faça isso nesse instante. Ore ao Senhor nesse momento e declare-se pecador. Diga ao Senhor: Senhor, eu transgredi as tuas leis. Eu agi de forma iníqua. Eu fui rebelde. Eu tenho sobre mim muitas coisas que tentam destruir, me separar de ti. Mas eu creio que o Senhor veio a este mundo para tomar sobre si todas estas coisas e fazer com que o castigo que cai sobre o Senhor me traga a paz. Diga isso a Jesus agora. E certamente o Senhor haverá de trazer esta paz que vai além de toda a compreensão humana, que excede todo o conhecimento, que domina a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, haverá de invadir a sua vida. Vamos orar? Deus amado e bendito, Senhor nosso, como é bom, Pai, sabermos que Tu és Deus, sabermos que Tu és Senhor da nossa vida. Como é bom sabermos que o Teu amor é tão grande por nós, que muito, muito, muito antes de virmos a este mundo, o Senhor já tinha preparado todas as coisas para que nós fôssemos remidos do pecado e da condenação. Ó Deus, glórias sejam dadas a Ti hoje e sempre. O Senhor seja louvado, aleluia.
O Senhor é digno de adoração e louvor, porque só o Senhor poderia pensar e poderia executar tão grande obra de salvação. Ó Deus, nós nos rendemos diante de Ti e declaramos mais uma vez que toda a nossa vida, que toda a eternidade ainda é pouco para demonstrarmos a Ti como somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, Deus, nós Te clamamos que esta mesma experiência que nos alcançou esteja a alcançar cada uma destas pessoas que hoje recebem esta mensagem e que entendem aquilo que foi a Tua obra em seu favor e que recebem hoje o presente da salvação, que é a libertação, que é a restauração, que é a salvação completa e total da sua vida. Que esse momento seja marcado como um momento em que o seu Espírito haverá de invadir a sua vida de forma tal que a Tua paz haverá de transbordar sobre a vida deles. Deus, nós Te clamamos isso, para a glória do Teu nome, e fazemos isso, Pai, no nome de Jesus, porque só este nome, e só neste nome, podemos ser salvos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor esteja a trazer sobre você essa confirmação, que hoje sim seja dia de salvação, que hoje seja tempo de festa no céu, que hoje seja tempo de júbilo dos anjos por você, por sua vida, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados. Que neste momento você esteja a ter o coração invadido pela alegria, que você esteja sendo invadido pela alegria do céu e que os céus se alegrem porque você hoje foi resgatado. O preço foi pago. Foi assinado agora, foi escrito agora o seu nome no livro da vida. E você agora faz parte da família de Deus na face da terra. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus lhe dê forças a cada dia para jamais desistir ou se desviar daquilo que é o caminho que você hoje abraça. Concluindo esse momento de culto, eu quero deixar para você algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero comunicar aos irmãos o falecimento no dia 16 desta semana da nossa querida irmã Nilza Canto. Hoje ela está com o Senhor e nós queremos dizer à família, aos filhos, Márcia, Mauro, quero dizer ao esposo, o Vavaro, meu Norival, quero dizer aos netos, como o Paulinho, a Natasha, o Maurinho, que o desejo nosso é que o consolo do Senhor esteja sobre as suas vidas, que vocês possam sentir-se abraçados por esta igreja, que vocês possam estar sendo consolados pelo Deus de toda a consolação, e que Ele continue a dar forças para que vocês mantenham este tão lindo legado deixado pela nossa querida e amada irmã Nilza. Que o Senhor continue abençoando a vida dos queridos. Quero também agradecer a Deus pela vida da nossa amada irmã Lúcia Maranhão, pela a sua interpretação, a tradução a cada domingo, a cada culto. Louvado seja Deus pela sua vida. A minha gratidão aos nossos irmãos do Ministério de Música e Adoração e Louvor e Artes da nossa igreja, que Deus continue abençoando-os grande, rica e abundantemente. Quero dizer para vocês que nós continuamos ainda com apenas uma atividade presencial, com todas as limitações, que é o nosso culto da manhã, às 10h30 da manhã. Todas as outras atividades, elas estão sendo online, estão sendo realizadas de modo virtual. Durante a semana de segunda a sexta, no meu canal do Facebook, nós temos
a nossa live matinal. Às 6:30 da manhã, nós estamos orando, estudando da Palavra de Deus, e o desejo nosso é que você esteja conosco ali, intercedendo, clamando e orando pelas pessoas que ali são apresentadas a cada manhã, e também crescendo na comunhão e no conhecimento da Palavra de Deus. Quero também deixar para você que nós temos às segundas-feiras uma sala no Zoom. Se você deseja participar conosco desta sala de oração, onde nós estaremos citando diante do Senhor os mais de 300 nomes e pedidos que nos são feitos. E nos últimos tempos, muitas e muitas pessoas estão sendo apresentadas diante de Deus com a questão da enfermidade da Covid. E nós estamos então dizendo a você que quer orar conosco e entende a importância desse ministério, mande um zap aqui para o 970100453, que é o WhatsApp da igreja, e você vai estar recebendo assim o link para participar da nossa sala do Zoom. Às quartas-feiras, 19h30, no nosso canal do YouTube, nós temos a live do Celebrando a Recuperação. Às sextas-feiras, 19h30, nós temos a live do nosso culto de oração e o culto da palavra, estudo bíblico. E aos domingos, às 9h, a nossa EBD. Às 10h30, o nosso culto presencial e também no nosso canal do YouTube. E às 18h30, apenas no nosso canal do YouTube. Então, esteja participando conosco de todos estes eventos. Você é, sim, parte desta igreja. Nós continuamos a marchar, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Nós vamos sim vencer para a glória do nome de Jesus. Não será a pandemia que determinará os limites do agir da igreja de Jesus. Se a perseguição sangrenta que ocorreu no passado e ocorre hoje, como na Coreia do Norte, na China, no Irã e em tantos outros lugares, não tem proibido a igreja, não tem impedido a igreja de caminhar, não será a pandemia que vai ser empecilho para continuarmos a pregar o Evangelho, falar de Jesus, testemunhar da sua graça. Eu quero dizer a você, continuamos a falar de Deus, continuamos a orar, continuamos a testemunhar, continuamos a adorar, continuaremos a nos manter unidos em comunhão como povo de Deus na face da terra. Nós não vamos perder aquilo que é nossa essência como povo de Deus. Jamais. Não por causa da pandemia, nem por qualquer outro motivo. Nós vamos sim permanecer unidos. Quero destacar os aniversariantes da semana. Nós temos no dia 20, Denise Barros Fontanese, Enzo da Silva de Souza Marinho, que está ali com a gente hoje também. Dia 21, Alain Vicente Barreto da Silva. Dia 23, Gustavo de Souza Carvalho. E dia 26, Delman Nicolau de Oliveira. Quero também dizer que, se tudo der certo, esta semana a gente vai começar a obra do elevador. A gente tem orado para que até o final do ano a gente esteja com este elevador ou com esta obra concluída. Não sei se será possível, mas nós cremos no poder de Deus. E eu creio no Deus do impossível. E eu creio que esta semana, para a glória do nome de Jesus, a gente vai começar. Se você me perguntar quanto de dinheiro nós temos, talvez você se surpreenda. Mas eu quero dizer a você que o que nos possibilita realizar a obra do Senhor não é o dinheiro que temos, mas é o Deus que temos. Ele é que fará com que essa obra aconteça. Está aí na transmissão o banco, a agência, a conta, o CNPJ da igreja. Você pode fazer a transferência eletronicamente, você pode fazer depósito no banco. Se você tiver alguma dificuldade, pode mandar um WhatsApp para a igreja, para que a gente esteja de alguma forma auxiliando você a fazer a sua contribuição, fazer a sua oferta. Auxilie-nos a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Seja cooperador da obra do Senhor nesse tempo. Tenha a grata e a nobre honra de ser alguém a serviço do Rei Jesus neste momento. E assim estaremos fazendo a obra do Senhor da maneira que Ele deseja.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe conceda uma semana abençoadíssima, seja ela cheia da alegria do céu, da paz do céu, seja ela cheia da presença de Deus, e que você possa usar desta semana mais uma vez para o louvor da glória do Senhor. Lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele continuará a nos livrar, para a glória do nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com todo o nosso ser, encerrando esse tempo de culto com alegria, declarando mais uma vez a nossa esperança em Jesus, para a glória do nome dele. Sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, Ele fez isso, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou.
Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não esqueça desse Jesus. Glórias a Deus.